O arcabouço fiscal prevê zerar o déficit primário nesse ano já de 2024. As previsões são para um superávit de 0,5% do PIB em 2025. Para falar sobre esse assunto, as discussões no Congresso Nacional, a gente recebe o senador do Podemos de Minas Gerais, Carlos Viana. Senador, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Muito obrigado, meu bom dia. Tiago, a Adriana, ao Luiz Felipe Dávila e a Amanda Klein, uma boa semana para todos nós. Bom, senador, a gente já discutiu aqui essa semana mais curta por causa do feriado, provavelmente o Congresso Nacional deve ter uma atividade muito baixa e o próprio governo deve só enviar o texto do arcabouço provavelmente na semana que vem. A senhora acha que o Congresso vai mudar muito a proposta inicialmente? Como que deve ser o trabalho no Congresso Nacional assim que receber o documento? Bem, essa questão da reforma tributária, ela está madura dentro dos congressistas. Já vem sendo discutida há pelo menos 4 anos, é um assunto que começou lá em 2019, quando eu tomei posse. Logo depois tivemos atrasos por conta da questão do Covid, mas as duas medidas, tanto a 110 quanto a 46, continuaram sendo discutidas nas casas de origem, uma da Câmara e outra do Senado. E hoje, o que se quer é que o país realmente tenha uma resposta com relação a essa loucura, vamos usar essa expressão, tributária em nosso país. A meu ver, e isso já vinha sendo colocado pelos líderes já nos últimos 2 anos, a simplificação ela será um passo bem mais tranquilo do que propriamente depois a definição dos chamados setores que serão atingidos pela reforma, porque nós temos que pensar que uma alíquota única, ela dificilmente vai ser aprovada. Nós temos serviços, temos a indústria, temos o agronegócio, que terá de ter alíquotas em separado, quer dizer, a discussão sobre essas alíquotas e os setores que serão atingidos vão gerar, mas a simplificação, ou seja, a autorização para que impostos deixem de existir e sejam substituídos por uma alíquota única ou duas, que simplifique a vida dos empresários, a meu ver, não terá muita dificuldade na aprovação entre nós senadores. Luiz Felipe Dávila. Bom dia, senador Carlos Viana. Eu tenho 2 perguntas para o senhor. O senhor acabou de dizer que a reforma tributária nós devemos começar aí com a questão da simplificação de regras e isso certamente é uma coisa muito bem-vinda. Mas existe alguma preocupação para harmonizarmos as regras tributárias do Brasil com as referências internacionais, ou seja, com os países da OCDE? Porque o problema da nossa complexidade tributária é que ninguém entende a questão desse manicômio tributário que o Brasil vive e isso prejudica demais a competitividade. Então, a primeira coisa, o Congresso está preocupado em harmonizar essas regras com as melhores referências internacionais para que nós tenhamos um sistema tributário que seja compreendido pelo resto do mundo? E a segunda questão que eu teria que pôr, só essa questão importante, que acabou senador, que me preocupa é que não está se discutindo eficiência do gasto público, corte de despesa. O governo apresentou um arcabouço fiscal que 150 bilhões de reais vai ter de ser descoberto, entre aspas, aumentando receita. E isso assusta todos os brasileiros que não aguentam mais pagar tributo. Isso parece que é assim, uma licença para aumentar imposto. E segundo, nada está sendo feito para a parte do gasto. Ou seja, 50 bilhões de reais é corte de gasto e 150 aumento da receita. Quando, na verdade, o arcabouço fiscal, para ser crível, precisa ser exatamente o contrário. É 50 bi de aumento de arrecadação e 150 de enfrentar gasto público e eficiência do gasto. Bem, primeiro, na questão da OCDE, você está coberto de razão. Nós já deveríamos estar num segundo passo da reforma tributária, já nos adequando a regras internacionais. Isso não é possível por enquanto. Primeiro, nós temos que resolver os nossos problemas, as nossas questões de como todos os setores serão impactados sem aumento de impostos. Por exemplo, se nós aplicarmos uma alíquota única hoje sobre bens e serviços, nós vamos aumentar a carga tributária para o varejo, o comércio, e isso ninguém vai aceitar. Segundo ponto, se nós fizermos isso sobre o agro também, o produtor rural tem uma tributação em separado, nós aumentaríamos a carga para o agro e isso também vai gerar muito problema, dificilmente vai ser assim.
Então, antes de pensar na OCDE, que eu concordo, mas nós temos que resolver os nossos problemas aqui internamente. A segunda questão é a seguinte: primeiro, nós temos que definir a unificação de impostos. Nesse ponto, eu caminho com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem muita experiência e que, a meu ver, deu a opinião mais sóbria até o momento por parte do governo em relação a esse assunto. Vamos avançar naquilo que é possível, simplificar para dar chance e menor tempo de gasto a quem gera emprego. Agora, sobre o arcabouço fiscal no restante das discussões, eu concordo plenamente com você o seguinte: há um único ponto, senhores e senhoras, que é possível você mexer no chamado teto de gastos sem você criar um descontrole, é você gastar o excesso de arrecadação. Isso já vinha sendo colocado pelo governo anterior, vinha sendo estudado pelo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, numa forma de nós mudarmos o orçamento sem nós tirarmos a base da política fiscal. Ou seja, aquilo que se arrecada a mais em um ano poderia ser gasto no mesmo ano. No teto de gasto, vocês sabem, isso é muito rígido. O dinheiro, excesso de um ano, tem que ser passado para o outro. Então, o governo usou e potencializou esse único ponto. Só que ele potencializou com uma visão de arrecadação que, a nosso ver, hoje não é possível. Não há como você, no patamar que nós estamos, acompanhando os dados do primeiro trimestre e possivelmente se repetirem no segundo trimestre, de que se consiga zerar um déficit no final deste ano e se gerar superávit no ano que vem. Para isso, Amanda, o governo tem que dar gestos. Gestos para os investidores, gestos para o mercado, retirar a desconfiança e insegurança sobre a política fiscal. O governo não vive apenas da arrecadação do dinheiro que entra no caixa, ele vive da expectativa que ele gera. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. Está aí o MST anunciando, esperando do governo, liberação para um abril vermelho, um maio vermelho de invasões de terra. Se isso acontecer, é um sinal claro para os investidores estrangeiros do agro brasileiro de que o país não está sob controle, de que o atual governo não comanda os próprios movimentos. Isso retira a confiança de um setor que responde por 50% da balança comercial. Se o país começa a ir mal na balança comercial, começa a depender mais de dólares, mais de endividamento. Então, há toda uma série de engrenagens que o governo tem que entender com clareza, que ele tem que sinalizar aos empresários, ao mercado, que ele tem controle dos gastos públicos, que a política fiscal está ali sendo cumprida e que a arrecadação ela é bem-vinda pelo investimento. Se isso não acontecer, o arcabouço fiscal como está hoje é inexequível. Não vai nos trazer absolutamente nada e podemos cair na tentação do governo querer aumentar impostos, até começando já por não corrigir a tabela do imposto de renda, porque morde direto na fonte de mais brasileiros, só que vai enfrentar resistências no Congresso. Nós não, isso é de todo mundo, todos os partidos. Ninguém quer aumento de tributação no Brasil. A gente quer simplificação, alíquotas que atendam aos setores e a gente possa, quem sabe, caminhar no futuro para taxar mais o consumo do que a renda. Uma transição responsável. Mas o governo vamos dizer assim, o grande espelho de tudo isso. Se fizer a parte dele, a gente cresce e corrige a tributação. Se não fizer, inflação alta, juros altos, a gente vai continuar nesse mesmo buraco que estamos hoje. Senador Carlos Viana, pergunta agora de Amanda Klein. Pois não. Senador, bom dia. Pegando de onde o senhor deixou, até estávamos discutindo antes do senhor entrar no ar, justamente sobre essa parte das medidas que o governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu enviar ao Congresso nas próximas semanas para rever medidas tributárias, o que ele chamou de jabutis tributários. Então, rever as desonerações de alguns setores, possivelmente, e taxar outros. Casas de apostas eletrônicas, sites estrangeiros, como os gigantes chineses, gigantes asiáticos, os fundos exclusivos, que são aqueles fundos dos super ricos, das famílias ricas. O Congresso tem viabilidade, quer dizer, tem porosidade, isso pode ser aceito pelo Congresso? Essas medidas tendem a avançar para chegar a esse aumento de arrecadação que o governo propõe de 100 a 150 bilhões de reais? Amanda, essa questão eu coloquei, é uma pergunta muito boa essa sua. A gente tem que começar a pensar que o ICMS, por exemplo, que é o imposto principal dos estados, e que é defendido muitas vezes com unhas e dentes, ele é um imposto morto. O ICMS ele vem caindo a cada ano a arrecadação,
ele é forçado, muitas vezes, em aumentos de gasolina, de combustíveis. Os governos estaduais faziam isso até uma PEC que nós fizemos, que limitou, por exemplo, no combustível, mas gerou para os governadores uma situação complicada. Então, o primeiro passo é nós sairmos daquela coisa de caixa de entrada e saída do ICMS e partimos para os impostos mais modernos. Isso, Dávila e você, é um futuro que nós temos que ter. Por exemplo, esses sites chineses, até um determinado valor, eles não são tributados. Quando a gente observa o volume de venda no Brasil que é feito por cartões de crédito, gera aquela dúvida. Peraí, será que nós não podemos ter uma tributação futura sobre essa questão das operações financeiras ou pelas operações de consumo? Substituir caixa, débito, por impostos mais modernos? É uma discussão que nós temos que fazer, porque o mundo mudou. A questão hoje é mais digital do que propriamente na balança lá dos caminhões. Isso tudo é controlável em nosso país. Então, a discussão nós temos que sair da renda e caminhar para o consumo. É uma visão que o Brasil terá. Com relação aos dividendos, que você colocou, os superfundos e aos dividendos. Os dividendos atingem uma parcela muito pequena da população, mas os mais ricos. É uma possibilidade, sim, rediscutirmos o ganho individual, a meu ver. Isso gera polêmica, porque boa parte dos senadores é contra, porque tem grupos empresariais envolvidos em tudo isso, mas é uma discussão sobre aqueles que ganham muito em nosso país, já pagaram os impostos lá atrás, mas poderiam contribuir de alguma maneira a mais. É um outro ponto que gera polêmica, mas que precisa ser discutido para a gente ter uma igualdade maior, para que quem ganha menos pague menos e a gente não gere uma carga tributária maior para todo o país. E, senador, de qual forma o senhor está acompanhando a discussão entre Câmara e Senado, entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, sobre as tramitações de MPs? O governo estaria com a intenção de reencaminhar pelo menos 4 MPs ao Congresso em forma de projeto de lei em regime de urgência? A estratégia é válida? O governo acerta quando decide unificar as medidas provisórias e pede o rito que foi usado durante a pandemia. É uma questão do presidente do Congresso concordar. O que está acontecendo é uma disputa de espaço político que a gente precisa tornar claro que a Constituição é muito firme nisso. Nesse ponto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está coberto de razão. A Constituição brasileira diz que medidas provisórias têm 120 dias para tramitar. Elas precisam passar pela Câmara e pelo Senado. E quem tem que ter umas reuniões de comissões mistas. Não há que se fugir desse texto, porque você não tem mais nenhum tipo de momento extraordinário, de emergência. O que o Lira fez, politicamente, é usar disso, naturalmente, como líder da Câmara, para se fortalecer como líder. Só que ele pode fazer o esforço que ele quiser, mas tem que ser respeitado o regime constitucional. O Rodrigo Pacheco está certo ao dizer que nós temos que ter 12 senadores, 12 deputados e que a Câmara tem que ter um determinado prazo e o Senado outro. E, pelo menos na questão do prazo, nós já avançamos. Na última reunião de líderes, já foi acertado que a Câmara ficaria os primeiros 30 dias com a comissão mista, a Câmara teria 50 dias e o Senado teria 40, ou seja, 120 para aprovação. Nessa questão do prazo, nós já estamos com a possibilidade de votação acertada nas próximas semanas. Senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, mais uma vez obrigado pela atenção com os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Boa semana, senador. Para você também, muito obrigado.